Atenção, chuvas intensas, volumosas e tempestades vão continuar impactando o Brasil e as próximas horas podem ser críticas para várias regiões do país. O INMET emitiu alertas que incluem um nível vermelho em áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Em algumas localidades, os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em apenas um dia, gerando sérios riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Será que a sua cidade está em alerta? Será que vai chover aí onde você mora? Como essas condições extremas estão se formando e o que esperar nos próximos dias? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Hoje vamos analisar em detalhes o impacto das chuvas intensas que continuam a se espalhar pelo Brasil. O INMET mantém alertas ativos em 19 estados, com destaque para o alerta vermelho em partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Este é um momento crítico para essas regiões, com acumulados de chuva que podem superar 100 milímetros em 24 horas, trazendo riscos de alagamentos, inundações, deslizamentos de terra e queda de árvores. Neste vídeo, vamos entender o que está provocando essas chuvas tão intensas, quais são as áreas mais afetadas e o que esperar para os próximos dias. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor, tá fazendo frio, tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua participação, a sua opinião é sempre muito importante. Mas antes de começar a nossa análise, eu tenho um recado bem legal para você que quer perder peso de um jeito fácil e rápido. Eu deixei a solução para o seu problema nos links presentes nesse vídeo, na descrição, no comentário fixado e neste QR Code que aparece aí na tela agora. Então é só clicar e descobrir como resolver esse problema. Viu? Esse é o recado, rapidinho, né? Vamos à nossa análise de hoje? E aí a pergunta, o que está acontecendo com o clima, com o tempo aqui no Brasil? Neste momento, o Brasil está sob influência de um canal de umidade, um sistema que transporta grandes volumes de vapor d'água da região amazônica para outras partes do Brasil. Esse fenômeno é comum no verão, mas as condições atuais estão intensificando suas consequências. A interação entre o calor da estação e a umidade elevada cria um ambiente propício para chuvas volumosas e tempestades. Este canal de umidade está se movendo lentamente para o norte, o que significa que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Nordeste continuarão enfrentando fortes chuvas nos próximos dias. O INMET emitiu alertas vermelhos, o nível mais alto para o leste de Minas Gerais, o centro-norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Nessas áreas, os volumes de chuva podem ultrapassar 60 milímetros por hora e alcançar acumulados superiores a 100 milímetros em apenas um dia. Esses números não são apenas expressivos, mas representam um alto risco de desastres naturais, como deslizamentos de terra em encostas instáveis, enchentes em áreas urbanas e enxurradas que podem surpreender comunidades inteiras. Cidades como Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e Ecoporanga, aqui no Espírito Santo, já registraram volumes significativos de chuva nesta semana. E a previsão é de que os próximos dias tragam mais acumulados. No sul da Bahia, municípios da faixa litorânea e do interior também estão enfrentando chuvas intensas que podem agravar as condições nas áreas já saturadas pela umidade. Então, nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, nas primeiras horas do dia, a chuva atingiu com força o leste de Minas Gerais, o Alto Paranaíba e toda a faixa central do Espírito Santo.
No Nordeste, o sul da Bahia e o centro do Maranhão também estão sob forte influência das áreas de instabilidade. Essas chuvas da madrugada são acompanhadas de trovoadas e, em alguns casos, rajadas de vento que podem causar quedas de energia e dificultar a mobilidade em áreas urbanas. O leste de Minas Gerais e o sul da Bahia continuam registrando volumes significativos de chuva, com impacto direto na drenagem urbana e nas condições de trafegabilidade. No Espírito Santo, as chuvas podem dar uma leve trégua na porção central, mas o litoral ainda será castigado por precipitações intensas. Ao mesmo tempo, o oeste da Bahia e de Goiás também terão chuvas volumosas, enquanto outras regiões do país devem registrar precipitações de menor intensidade sem grandes transtornos. Áreas de instabilidade ganham força. No sul do Brasil, a chuva se concentra no litoral de Santa Catarina e Paraná. No sudeste, o interior e o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam chuvas moderadas, principalmente nas áreas próximas à divisa entre os dois estados. Em Minas Gerais, praticamente todo o estado está sob risco de chuvas intensas, com destaque para regiões críticas como Teófilo Otoni, no leste mineiro. No centro-oeste e norte do Brasil, estados como Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará e Amapá continuam enfrentando chuvas fortes que devem ser acompanhadas de tempestades isoladas. No Maranhão, os acumulados também podem ser expressivos, sobretudo na parte central do estado. As chuvas previstas para hoje e os próximos dias representam uma preocupação séria para as áreas mais afetadas. O grande volume de precipitação, aliado ao deslocamento lento do canal de umidade, aumenta significativamente os riscos de desastres naturais. Regiões urbanas com sistemas de drenagem inadequados estão especialmente vulneráveis a alagamentos e enxurradas. Já as áreas de encosta, como muitas cidades do leste de Minas Gerais, enfrentam risco de deslizamentos de terra que podem trazer destruição para comunidades inteiras. Outro impacto relevante é o efeito das chuvas na mobilidade e infraestrutura. Estradas podem ser bloqueadas por deslizamentos ou inundações, dificultando o acesso a serviços essenciais. Em áreas rurais, a saturação do solo pode causar perdas agrícolas, enquanto em zonas urbanas a interrupção do fornecimento de energia é um problema frequente em condições climáticas extremas. Agora comenta aqui embaixo como está o tempo aí na sua cidade agora. Já começou a chover ou o tempo ainda está estável? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua participação é sempre muito importante. E caso você ainda não deixou o seu like, aproveite para fazer isso agora mesmo. Deixe um like nesse vídeo. Agora vamos dar sequência à nossa análise detalhada sobre as fortes chuvas que devem impactar também o Nordeste do Brasil nos próximos dias. A região está sob a influência de um canal de umidade combinado com as fases ativas da oscilação Madden-Julian, fenômeno que intensifica os sistemas atmosféricos. Esses fatores colocam a região em estado de alerta, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Vamos analisar como essas condições se formam, quais áreas serão mais afetadas e o que esperar nos próximos dias. Continue assistindo. A formação do canal de umidade e seu impacto no Nordeste. Desde o início desta semana, um canal de umidade se formou sobre a região centro-norte do Brasil, trazendo chuvas volumosas para diversas áreas. Este sistema está associado ao deslocamento de uma frente fria no Oceano Atlântico, próxima à costa do Sudeste. À medida que o canal de umidade se desloca lentamente para o norte, seu impacto está se intensificando sobre o Nordeste. Esse canal atua como uma estrada para a umidade proveniente da Amazônia, direcionando grandes volumes de vapor d'água para a região.
Quando combinado com o calor típico do verão e a instabilidade atmosférica, ele favorece a formação de tempestades isoladas e chuvas persistentes. Além disso, as fases 1 e 2 da oscilação de Madden-Julian estão aumentando o potencial de precipitação, o potencial de chuvas. Esse fenômeno climático global altera os movimentos do ar e intensifica a formação de sistemas climáticos sobre o Nordeste, tornando o cenário ainda mais preocupante. Então, nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, o dia começou com tempo encoberto em grande parte do Nordeste, com chuvas pontuais nos estados da Bahia, Piauí e Maranhão. Durante a tarde, as chuvas ganharam força, especialmente na costa norte, abrangendo desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, além do sul do Piauí e oeste da Bahia. Essas precipitações ocorreram na forma de tempestades isoladas, com risco crescente de eventos severos à medida que o dia avança. Essas condições tornam áreas como Salvador, Feira de Santana e Teresina mais vulneráveis a alagamentos e inundações, especialmente em áreas urbanas mal drenadas. A sexta-feira, dia 10 de janeiro, amanhece com tempo encoberto e chuvas isoladas, mas a situação se intensifica no decorrer do dia. Durante a tarde e a noite, forma-se uma linha de tempestades que avança de sudoeste para nordeste. Os maiores volumes de chuva são esperados entre Caxias, no Maranhão, Petrolina, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. Essas tempestades têm o potencial de causar transtornos significativos como interrupções no transporte e impactos na rede elétrica. O sábado começa com riscos de tempestades durante a madrugada, afetando o Maranhão, Pernambuco e Bahia, apesar de uma breve redução na intensidade das chuvas durante a manhã. O período da tarde traz novas tempestades. O destaque é para o estado da Bahia, onde áreas como Feira de Santana e Salvador podem enfrentar chuvas intensas acompanhadas de alta densidade de raios. Essa condição é um indicativo de tempestades severas, com possibilidade de danos em estruturas e quedas de árvores. Já no domingo, dia 12 de janeiro, as chuvas continuam a impactar toda a região Nordeste. O risco de tempestades é mais significativo na Bahia, Sergipe e Alagoas, especialmente à tarde. No oeste da Bahia, os volumes acumulados podem ultrapassar 200 milímetros, superando a média de precipitação de janeiro em muitas localidades. Essas condições deixam a região em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta ou margens de rios. As chuvas previstas para os próximos dias representam um desafio significativo para a região Nordeste. Em algumas áreas, os acumulados já ultrapassaram os valores típicos para o mês de janeiro, e a tendência é de que essa situação persista até a próxima semana. A combinação de chuvas intensas e solo saturado aumenta os riscos de desastres naturais. Os impactos mais comuns incluem alagamentos em zonas urbanas, interrupções no fornecimento de energia, queda de barreiras em rodovias e inundações de áreas ribeirinhas. Regiões como o centro-norte do Maranhão, o centro do Piauí e grande parte da Bahia estão entre as mais vulneráveis. A oscilação de Madden-Julian é um fenômeno climático que influencia diretamente as condições de chuva no Nordeste. Esse sistema global se desloca de oeste para leste ao longo da região equatorial, intensifica os movimentos ascendentes do ar, favorecendo a formação de chuvas. Quando ativa em suas fases 1 e 2, como neste momento, ela aumenta a intensidade de fenômenos como os corredores de umidade e a zona de convergência do Atlântico Sul. As previsões indicam que a oscilação de Madden-Julian continuará atuando até o final da próxima semana, o que significa que as condições de chuva intensa
podem se prolongar. Isso reforça a necessidade de atenção constante por parte da população e das autoridades. As chuvas intensas que estão atingindo o Brasil no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e agora no Nordeste neste início de 2025 são um lembrete da força dos fenômenos climáticos e da importância de estarmos preparados. A combinação do canal de umidade com a oscilação de Madden-Julian está trazendo condições excepcionais de chuva com acumulados que já superaram a média mensal em diversas localidades. Agora vamos analisar como ficará o tempo nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, com foco na previsão de um longo período de chuvas intensas para os próximos dias. Atenção! As pancadas de chuva que já estão sendo registradas vão se intensificar nos próximos dias, com acumulados que podem ultrapassar 200 milímetros em alguns municípios até o final dessa semana. Este cenário coloca em risco a segurança de muitas comunidades, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta. Vamos entender o que está causando essas chuvas, quais estados serão mais afetados e o que podemos fazer para nos proteger. A atual condição climática é resultado de uma combinação de fatores que estão influenciando a atmosfera sobre o Brasil. Um dos principais responsáveis é o canal de umidade que se formou no início da semana, trazendo grandes volumes de vapor d'água para o norte e nordeste. Esse canal está sendo alimentado pela zona de convergência do Atlântico Sul, um sistema típico do verão que intensifica as precipitações, as chuvas nessas regiões. Além disso, como eu já comentei anteriormente, a oscilação de Madden-Julian está desempenhando um papel importante. Este fenômeno global que atua sobre a região equatorial em ciclos de 30 a 60 dias está favorecendo movimentos ascendentes do ar que auxiliam na formação de tempestades. Quando combinado com a alta disponibilidade de umidade e calor, ele cria condições ideais para chuvas volumosas e frequentes. Nas previsões climáticas para as próximas semanas, indicam que essas condições persistirão, mantendo o padrão de chuva acima da média até o final de janeiro. Estados como Piauí, Maranhão, Pará, Acre, Bahia e Amazonas estarão entre os mais afetados, com acumulados que já estão trazendo riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e danos por ventos fortes. Até o próximo domingo, dia 12 de janeiro, praticamente toda a região norte e nordeste estará sob influência dessas condições climáticas severas. Os estados do Piauí, Maranhão, Pará, Acre e Amazonas, além do extremo sul da Bahia, devem registrar volumes de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros por dia em algumas localidades. Ventos intensos com rajadas que chegam a 100 km por hora também são esperados, aumentando o risco de quedas de árvores, placas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. As áreas com maior risco de alagamentos incluem regiões urbanas com drenagem insuficiente, enquanto zonas de encosta enfrentam a ameaça de deslizamento. No entanto, nem todas as áreas do norte e nordeste serão afetadas de forma uniforme. O litoral leste, especialmente entre Alagoas e Pernambuco, e o estado de Roraima terão volumes de chuva mais baixos, com um tempo relativamente mais estável ao longo dos próximos dias. As chuvas intensas trazem desafios significativos para a população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Alagamentos podem interromper o trânsito e dificultar o acesso a serviços essenciais, enquanto inundações de rios e córregos podem isolar comunidades rurais. Já os deslizamentos de terra em encostas são uma ameaça direta às moradias situadas nessas áreas. Além disso, os ventos fortes previstos representam riscos à infraestrutura urbana, como quedas de galhos de árvores, postes e objetos altos. As descargas elétricas durante tempestades
também podem causar danos à rede elétrica e oferecer riscos diretos à segurança das pessoas. A atuação da oscilação de Madden-Julian nas fases atuais 1 e 2 é um fator determinante para a manutenção das chuvas no norte e nordeste. Essa oscilação, que influencia diretamente os movimentos do ar, está ajudando a alimentar a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa interação favorece o transporte contínuo de umidade para essas regiões, mantendo o padrão de chuvas intensas por um período prolongado. Modelos climáticos indicam que a chuva acima da média continuará a impactar boa parte dessas regiões até o final de janeiro. Em muitas localidades, os volumes já ultrapassaram a média climatológica para o mês e a tendência é de que isso se intensifique nas próximas semanas. Esse cenário reforça a necessidade de atenção e preparo. Então, atenção, presta atenção no que eu vou dizer agora. Se você estiver em uma área sob alerta, é importante adotar medidas de segurança para reduzir os riscos. Durante chuvas volumosas, evite áreas propensas a alagamentos, como ruas baixas e margens de rios e córregos. Se estiver dirigindo, pare o veículo caso a visibilidade seja comprometida pela intensidade da chuva. Em tempestades acompanhadas de ventos fortes, não se abrigue sob árvores, pois há risco de queda de galhos. Também evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas altas. Dentro de casa, evite o uso de aparelhos conectados à rede elétrica durante tempestades com raios e desligue o quadro geral de energia, se possível. Em áreas de encosta, fique atento a sinais de deslizamento, como trincas no solo e rachaduras em muros ou paredes. Caso observe mudanças no terreno, procure um local seguro e acione a Defesa Civil. Se houver emergência, contate os serviços de emergência pelos telefones 193, Corpo de Bombeiros, e 199, Defesa Civil. As regiões norte e nordeste do Brasil enfrentam um período dos mais chuvosos desde o início do ano, não só essas regiões, mas o sudeste e o centro-oeste também, com acumulados que já ultrapassam os 200 milímetros em algumas localidades. Essas condições, impulsionada pela atuação da oscilação de Madden-Julian e da zona de convergência do Atlântico Sul, continuará a trazer desafios significativos para a população até o final deste mês de janeiro. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta aqui embaixo como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá chovendo? Tá fazendo frio? Tá calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E não esquece o que eu falei no início desse vídeo. Se você está acima do peso e precisa perder peso de um jeito fácil e rápido, acesse o link presente na descrição, no comentário fixado e neste QR Code que aparece aí na tela agora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?